Nos primórdios da humanidade, a vida era simples em sua forma, mas extremamente dura em sua essência. Pequenos grupos vagavam pelas savanas e florestas, lutando contra predadores, doenças e a escassez de recursos. Nessa realidade, a sobrevivência estava acima de qualquer outra consideração. Não havia espaço para conceitos morais complexos ou regras sociais bem definidas. A prioridade era garantir que a espécie continuasse a existir, custasse o que custasse. E você, já imaginou como seria viver nesse tempo? Responde aqui nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias fascinantes sobre a origem da humanidade. Não esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. O instinto biológico era a força motriz de tudo: alimentar-se, proteger-se e reproduzir-se. Esses eram os pilares básicos da vida dos primeiros humanos. A reprodução, em especial, era fundamental, pois um grupo pequeno e vulnerável só tinha chances reais de se manter se houvesse novos membros nascendo constantemente. Cada nascimento significava não apenas a continuidade do grupo, mas também mais braços para caçar, coletar e defender-se. Nesses grupos tão restritos, compostos muitas vezes por 20 a 40 indivíduos, a escolha de parceiros era limitada. Diferente de hoje, em que há milhões de possibilidades de relacionamento, os primeiros humanos tinham diante de si apenas os próprios parentes, primos, irmãos ou descendentes próximos. O amor romântico não existia. O que guiava as relações era a necessidade de gerar descendentes. Esse contexto nos ajuda a entender por que certas práticas, que hoje consideramos tabu, eram vistas apenas como parte da realidade natural. Se não havia parceiros de fora do grupo, a reprodução acontecia entre aqueles que estavam disponíveis. Isso não era uma escolha, mas sim uma imposição da vida dura da pré-história. Além disso, devemos lembrar que o conhecimento era extremamente limitado. Não havia ciência, medicina ou genética para alertar sobre os riscos de relações consanguíneas. Tudo funcionava sob o princípio da tentativa e erro. Se uma criança nascia frágil e não sobrevivia, aquilo era interpretado apenas como parte do destino. Mas se nascia forte, era celebrada como uma vitória da vida sobre a morte. É impressionante notar que, apesar das dificuldades e das condições extremas, foi justamente essa luta pela sobrevivência que permitiu que hoje estivéssemos aqui. Cada uma dessas escolhas, mesmo aquelas que parecem estranhas ou desconfortáveis para nós, foram fundamentais para que a humanidade não desaparecesse. Quando olhamos para a pré-história com os olhos de hoje, é natural que enxerguemos práticas e comportamentos que consideramos moralmente inaceitáveis ou até mesmo chocantes. Mas a grande questão é: será que os primeiros humanos viam as coisas da mesma forma? A resposta é não. O conceito de tabu, aquilo que não deve ser feito ou que é proibido, simplesmente não existia nesse estágio inicial da humanidade. Os grupos primitivos viviam em um universo marcado pela necessidade imediata. Comer, beber, dormir, se aquecer e se reproduzir eram tarefas de sobrevivência e não escolhas morais. O instinto prevalecia sobre qualquer reflexão mais profunda. A mente humana ainda não havia desenvolvido conceitos abstratos complexos, como a ideia de pecado, certo e errado, ou regras sociais universais. Tudo era orientado pela prática e pela experiência direta. Isso significa que a reprodução entre parentes próximos, por exemplo, não era vista como algo vergonhoso ou condenável. Simplesmente fazia parte da realidade. Se um homem e uma mulher em idade fértil estavam disponíveis, a união era considerada válida. Não havia espaço para julgamentos. O resultado esperado era o nascimento de filhos fortes o suficiente para manter o grupo vivo. É importante entender que os primeiros humanos não possuíam uma linguagem tão estruturada quanto a nossa. A comunicação era feita por gestos, sons, expressões faciais e alguns sinais rudimentares. Portanto, não existia nem mesmo vocabulário para nomear certas relações como incesto ou traição. O que havia era um instinto coletivo, garantir que o grupo não se extinguisse.
Somente milhares de anos depois, quando as sociedades começaram a se expandir e os grupos a crescer, é que as noções de tabu surgiram. Com mais pessoas disponíveis e novas formas de organização, foi possível estabelecer regras para controlar relacionamentos e evitar uniões consanguíneas. A religião, os mitos e os primeiros sistemas de crença tiveram um papel fundamental nesse processo, transformando o que antes era natural em algo proibido. Curiosamente, esse desenvolvimento do tabu ajudou a moldar a própria evolução da humanidade. Ao proibir certas uniões, as sociedades ampliaram suas redes de contato, unindo diferentes grupos, fortalecendo alianças e aumentando a diversidade genética. Mas naquele início remoto, antes da moral e das crenças, a vida seguia um curso muito mais cru e direto. Assim, quando pensamos nos primeiros humanos, precisamos lembrar que eles não tinham os filtros sociais e culturais que temos hoje. O tabu, como o entendemos, ainda não fazia parte do vocabulário da espécie. A reprodução entre parentes próximos nos primórdios da humanidade levanta uma questão essencial: quais foram as consequências genéticas desse processo? Hoje sabemos que uniões consanguíneas aumentam os riscos de doenças hereditárias, deformidades e fragilidades físicas. Mas será que os primeiros humanos enfrentaram esse mesmo problema? A resposta não é tão simples. No início da história humana, os grupos eram extremamente pequenos. Às vezes, apenas algumas dezenas de indivíduos vivendo juntos em bandos nômades. Isso significava que as opções de parceiros eram limitadíssimas. A consanguinidade, portanto, não era uma exceção, mas sim a regra. Filhos de irmãos, primos e até mesmo de relações diretas entre pais e descendentes poderiam surgir sem que houvesse qualquer julgamento moral. Do ponto de vista biológico, esse cenário poderia ter sido catastrófico. No entanto, existem duas explicações que ajudam a entender por que a humanidade não foi extinta por doenças genéticas nesse período. Primeiro, a população inicial era relativamente saudável do ponto de vista genético. Isso porque os nossos ancestrais, ao longo de milhares de anos de evolução, passaram por processos naturais de seleção. Indivíduos mais fracos ou com mutações graves tinham menos chance de sobreviver e se reproduzir. Logo, os genes que se perpetuavam eram, em grande parte, resistentes e adaptados ao ambiente. A segunda explicação está na própria dinâmica da vida nômade. Mesmo sendo pequenos, esses grupos de caçadores-coletores não viviam totalmente isolados. Em momentos de deslocamento ou encontros ocasionais, podiam trocar membros entre diferentes bandos. Essas trocas, mesmo que esporádicas, já eram suficientes para introduzir diversidade genética e reduzir os riscos do excesso de consanguinidade. É interessante pensar que, sem compreender nada sobre genética ou biologia, os primeiros humanos já participavam de forma instintiva de um processo que ajudava a manter a sobrevivência da espécie. Isso nos mostra como a evolução não depende apenas da consciência, mas também de fatores naturais que moldam os caminhos da vida. Ainda assim, é provável que a consanguinidade tenha deixado algumas marcas negativas. Crianças com problemas de saúde podiam nascer, e nesses grupos de sobrevivência extrema, a chance delas não chegarem à vida adulta era alta. Esse fator pode ter sido um dos mecanismos de seleção natural que, de forma cruel, ajudou a manter a população mais resistente. À medida que os grupos humanos começaram a crescer e a formar sociedades mais complexas, o problema genético da consanguinidade se tornou mais visível. Foi nesse ponto que regras sociais, culturais e até religiosas passaram a impor restrições às uniões entre parentes. Esse processo não aconteceu de uma só vez, mas foi essencial para a expansão da diversidade genética que temos hoje. Ou seja, a genética desempenhou um papel silencioso, mas decisivo na história da humanidade. Sem ela, talvez não estivéssemos aqui. Quando pensamos nos primeiros humanos, é natural imaginar relações baseadas puramente no instinto. Acasalamento para a reprodução, escolhas feitas pela força física ou pelo simples impulso de sobrevivência. Mas será que era realmente assim tão simples? Ou já havia sinais de algo mais profundo, como o apego
proteção mútua e até o embrião do que hoje chamamos de amor. A resposta pode estar no comportamento observado em outros primatas, nossos parentes evolutivos mais próximos. Chimpanzés e bonobos, por exemplo, não se unem apenas para procriar. Eles formam alianças, cuidam uns dos outros e até demonstram comportamentos que podemos interpretar como afeto. Isso sugere que os primeiros humanos provavelmente não estavam muito distantes dessas práticas. No início, as uniões eram sem dúvida muito marcadas pelo instinto. A necessidade de perpetuar a espécie e garantir descendentes era vital. A escolha de parceiros podia estar ligada à força, à habilidade na caça, à capacidade de proteger o grupo ou até mesmo ao status dentro da pequena comunidade. Porém, com o tempo, o convívio e a dependência entre os membros do grupo começaram a gerar laços diferentes. O ato de compartilhar comida, dividir a criação das crianças e proteger uns aos outros dos perigos externos favoreceu a construção de vínculos emocionais. Esses laços, embora primitivos, já carregavam uma dimensão de afeto que ultrapassava a simples função biológica da reprodução. Afinal, em um ambiente tão hostil, a sobrevivência individual era quase impossível. Só havia chances reais quando existia cooperação e, junto dela, um tipo de apego. Outro ponto fascinante é o surgimento do ciúme e da exclusividade. Pesquisadores acreditam que já nessa época podiam existir sinais de rivalidade entre os machos, disputando acesso às fêmeas, e também entre fêmeas que competiam por parceiros mais fortes ou habilidosos. Esse comportamento indica que, mesmo em um contexto altamente instintivo, sentimentos complexos já faziam parte das relações humanas. Com o tempo, essa mistura de instinto e afeto se tornou uma das bases para o surgimento das primeiras formas de organização social. Casais ou pequenos núcleos familiares contribuíram para maior estabilidade dentro dos grupos. A criação conjunta dos filhos, por exemplo, aumentava as chances de sobrevivência, fortalecendo a importância dos vínculos emocionais. Portanto, é possível dizer que os primeiros humanos viveram em uma fronteira delicada entre instinto e afeto. O desejo de sobrevivência era o motor central, mas aos poucos surgia uma dimensão mais profunda, que não pode ser ignorada. A complexidade das relações humanas, com todas as suas contradições, amor, ciúme, aliança e disputa, começou a ser moldada nesse período. Ao longo da pré-história, a prática do incesto não era percebida com o mesmo peso moral que possui hoje. Para os primeiros humanos era, em muitos casos, uma necessidade prática. Os grupos eram pequenos, muitas vezes compostos por poucas dezenas de indivíduos. Nesse cenário limitado, a reprodução frequentemente ocorria entre parentes próximos. Esse comportamento não era resultado de escolha consciente, mas de circunstâncias. Havia poucas opções de parceiros e a continuidade da espécie era a prioridade absoluta. Contudo, com o tempo, as consequências dessa prática começaram a se tornar evidentes. Filhos gerados de uniões muito próximas podiam nascer mais frágeis ou apresentar problemas de saúde. Essa observação, mesmo que de forma intuitiva, pode ter influenciado as primeiras restrições dentro dos grupos humanos. Assim, o incesto, que antes era aceito como inevitável, começou lentamente a ser visto como algo arriscado e, mais tarde, como tabu. Essa transição foi crucial para a organização social. Ao evitar uniões entre parentes próximos, os grupos passaram a buscar alianças externas, formando laços com outras comunidades. Isso não apenas reduziu os riscos genéticos, mas também fortaleceu redes de cooperação, troca de recursos e defesa contra inimigos. Dessa forma, o que começou como uma prática tolerada pela necessidade acabou se transformando em uma das primeiras regras sociais universais. O tabu do incesto pode, portanto, ser entendido como uma das bases da civilização. Ele representou um marco na capacidade humana de observar padrões, aprender com a experiência e transformar instintos em normas sociais. Esse aprendizado foi transmitido por gerações, consolidando-se como regra cultural mesmo milhares de anos depois.
Hoje, todas as sociedades humanas, sem exceção, possuem algum tipo de restrição contra relações sexuais entre parentes próximos, uma herança direta desse processo iniciado na pré-história. Além disso, essa mudança também transformou a forma como pensamos os relacionamentos. Se no início a reprodução era movida apenas pela necessidade biológica, com o passar do tempo, ela passou a ser regulada por regras sociais e, em muitos casos, carregada de significados emocionais. O instinto deu espaço para o afeto, e o afeto foi moldado pelas normas que garantiam a sobrevivência coletiva. Em resumo, o incesto primitivo não foi apenas uma prática de sobrevivência. Ele foi, paradoxalmente, o ponto de partida para o nascimento de regras e valores que sustentaram as primeiras sociedades humanas. Do instinto bruto à construção de tabus, a humanidade aprendeu a transformar necessidade em cultura e assim deu os primeiros passos rumo à civilização. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta. De qual cidade você está assistindo este documentário? Conta aqui nos comentários. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio da nossa jornada pela pré-história.